Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube para falar novamente sobre música, né? Como sempre que aparece aqui no canal para a gente falar sobre música. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse 2021/2020, né? Em questão de pandemia. O que isso afetou a indústria da música e o que isso tem afetado muitas pessoas para a gente ver o cenário atual da indústria, o que tem acontecido entre gravadoras, artistas, lançamentos, álbuns e tudo mais, o que isso tem influenciado muitos dos artistas desde o início da pandemia, pelo menos em boa parte do mundo, e como que hoje está o cenário da música. Eu falo aí no título, né, que nós temos um grande problema da indústria da música, que a gente tem uma grande dificuldade, né, que nós temos um grande desafio. O que eu entendo por grande desafio assim da indústria hoje é justamente você conseguir pôr um álbum, uma música, um single, um clipe no ar e que ele atenda a todas as expectativas das pessoas. Porque inicialmente os fãs estão em casa, não estão podendo sair, pelo menos boa parte não está saindo, né? Tem gente que não está ligando muito para isso, mas esse não é o assunto de hoje. Então ele está buscando muito os artistas em si, ele está buscando muito a música em si para que isso seja, sei lá, uma válvula de escape, um relaxamento para eles, uma diversão, sendo que não está podendo sair de casa, sendo que por muito tempo as pessoas ficaram isoladas, ficaram em suas casas e elas tiveram que buscar de uma maneira diferente se distrair neste período. E aí a gente analisa que hoje há muita cobrança em cima dos artistas para que eles lancem músicas com muito sucesso, com muita vontade, até músicas que são bem farofa, né, que vão estar no topo das paradas, em que vão estar tocando nas boates pós-pandemia. É isso que os fãs, às vezes ou boa parte do momento, pedem pelos seus artistas. Por outro lado, nós temos artistas que não estão ligando muito para isso. Temos um grande exemplo deste momento que foi a Taylor Swift. Ela lançou dois álbuns, Folklore e Evermore, que não são teoricamente do lado dela, né, do que trouxe o sucesso para Taylor em relação ao country e também em relação ao pop. Algumas pessoas gostaram, boa parte, né, das pessoas, dos fãs da Taylor gostaram dos dois lançamentos. Por outro lado, teve gente que não gostou, achou que fugiu muito da estética dela, né, e do estilo dela musical e que isso não trouxe nenhuma vantagem para Taylor. Eu particularmente ouvi os dois álbuns e achei bastante diversificado e diferente em relação ao que a gente via da Taylor nos últimos anos. Mas eu não acho que ali foge um pouco do estilo dela. Também que ela tá explorando algumas coisas, né? Ela também ficou isolada, pelo que a gente soube, ela ficou isolada numa casa de campo que ela tem. Então isso acabou trazendo para ela esses benefícios de estar escrevendo, ela mais um outro rapaz lá, que não se sabe ainda se era namorado ou não, se era relacionamento dela ou não, mas que isso acabou trazendo este benefício para ela de estar escrevendo, de estar compondo, de estar produzindo e ter lançado Folklore e Evermore, como a gente viu. Eu também vou deixar linkado aqui nos cards para vocês o meu react de Evermore. Entra tudo isso na lista, isso também aconteceu com outros artistas. A Lorde voltou, por exemplo, com o lançamento de Solar Power. Tivemos lançamento também do Justin Bieber, que tentou se redimir depois do fracasso do último álbum, e que as pessoas também estão apontando que Justice não foi aquele álbum, né, que nossa, que maravilha, que não sei o que, mas eu particularmente, que não sou muito fã do Justin, gostei muito de Justice, então eu acho que nós temos que, parafraseando, né, temos que fazer justiça a este álbum que o Justin lançou e que tem muito potencial, né, tem muito potencial, mas algumas pessoas criticaram. O álbum acabou também sendo um pouco esquecido pelas grandes premiações, e nós vamos falar de premiações também, e aí se tornou um álbum até melhor do que Changes, mas que também não trouxe aquela vibração, né, e aquela emoção do que a gente via por muitos anos do Justin Bieber. Ele até mesmo falou que não queria gravar músicas assim que não fossem do entendimento dele. Ele até disse há uns anos atrás, de uma entrevista que eu até falei aqui no canal, de que algumas músicas ele se arrepende de ter gravado, que analisando hoje não era uma música que ele gostaria de ter gravado. Então é basicamente isso, né? O artista ele está se reinventando dentro da indústria da música,
música, por todas essas restrições e por todas essas impossibilidades, eles estão se reinventando, eles estão lançando de uma outra maneira, eles estão trabalhando de uma outra maneira, e isso acabou trazendo repercussões diferentes para cada artista, né? Teve artista que se manteve completamente fora da mídia. Até hoje a gente não tá sabendo de grandes artistas assim. A Adele, por exemplo, a gente tá esperando até hoje o lançamento do novo álbum dela e não temos nada de novidades, enquanto outros artistas estão tentando alçar novos voos. E aí, nesse alçar novos voos, a gente tem o contraponto da gravadora. Nem sempre a gravadora está pronta para se arriscar dentro dessa indústria, né? Pelos prejuízos, né? Pela crise financeira que foi acarretando algumas gravadoras. Alguns desses produtores não quiseram arriscar os cantores a lançar um produto que as pessoas não vão consumir, principalmente de que o CD físico ele não está sendo consumido assim com tanta veracidade. Quem consome são mais os colecionadores, porque hoje CD virou até um artigo de luxo. Pelos preços que você vê, né? Ultimamente você não consegue, pelo menos no Brasil, muitos desses produtos você tem que importar. E aí na importação o produto fica caríssimo. Caríssimo, caríssimo, mais de 100 reais você tá pagando num CD. Vinil então nem se fala, 200, 300 reais no vinil. Para quem tá importando do Brasil, né, para quem tá importando o produto para dentro do Brasil, não tá compensando tanto. Para quem tá lá fora, tudo bem. Mas às vezes isso nem é uma grande vontade do fã. O fã quer comprar o negócio digital ou ouvir nas plataformas de streaming e para ele tá tudo bem, é isso que vai ser, ele já tá contente dessa maneira, então vai ser dessa maneira. Acontece. Então, as gravadoras, pelo que eu percebo, para alguns artistas, principalmente esses que ainda estão tentando alçar voo, né, que estão tentando ganhar o seu sucesso dentro da indústria, ela tá meio que sendo mais, não tranquila, né, mas tá tendo cautela em relação a isso, né, tá pensando diferente para aquele artista. Ai, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Enfim. Uma coisa também que eu tenho percebido, mas eu acho que isso vem de muito tempo, não só de pandemia, mas eu percebo que a pandemia agravou isso. Quando o artista, ele lança o trabalho completo dentro das plataformas, de forma física e tal, o fã já quer coisa nova. Ah, mas já faz 2 semanas que o fulano lançou o álbum, ele não vai lançar mais nada novo. Gente, tem uma coisa nova ali. Tem um álbum para você escutar dentro das plataformas. Você vai querer mais o que do artista? Porque, por exemplo, o artista lança 5 músicas com um clipe, o álbum tem 12 músicas, aí ele lança o álbum, acabou. Pelo menos a indústria mostra que a partir do momento em que o artista lançou o álbum completo, não faz nem mais sentido lançar clipe. Já vai gastar o dinheiro à toa para aquele clipe para fazer single. Enfim, eu vejo tantos álbuns aí que foram lançados com 3 músicas de single com clipe e depois lançou o álbum e o álbum foi esquecido no churrasco. Vou pegar um exemplo aí, gente, desculpa pegar, mas o exemplo da ELO, da Demi Lovato. A ELO, gente, lançou Dance with the Devil e aí? Ficou lá. Não sei se os fãs que não gostaram muito do álbum, a crítica, né, não gostou muito também, que achou, né, uma parte, né, da crítica achou o álbum meio forçação, de tipo, ai, a ELO tá lá falando dela, né, falando dele. Gente, eu não vou conseguir com esse negócio de pronome neutro, hein, pelo amor de Deus. Falando dele, e aí, que não sei o que e tal, não quero saber, vamos pra farofa mesmo. Lançou Dance with the Devil e ficou. A Taylor também foi um exemplo disso, ela lançou 2, 3 clipes de Folklore, Evermore e ficou por ali. Porque o fã em si, não é nem culpa do artista. O fã em si, ele não quer mais o clipe de uma música que já foi lançada. Na cabeça dele, ele já pensou uma coisa que se o artista fizer diferente, ele frustra. Pra você ver como que tá a cabeça, como que as pessoas enlouqueceram desde esse tempo de streaming, né, de música digital e tudo mais, e isso se aflorou dentro da pandemia. Eu não quero mais coisa nova do álbum que já tá na plataforma, porque pra mim já é velho. Olha o pensamento que nós temos. E a indústria caminha nesse pensamento. Porque quando vai lançar um clipe de uma coisa que já está nas plataformas, não rende tanto como uma coisa que é nova. Por isso que fica postergando isso do álbum, essas coisas. Recentemente nós tivemos algo assim do Silk Sonic, a parceria, né, o duo ali do Bruno Mars e do Anderson .Paak. Tá todo mundo esperando o lançamento desse primeiro álbum do Silk Sonic. Era para 2021. Os meninos já falaram que vai ser só para janeiro de 2022, porque eles querem lançar nova música. Viu como que é a coisa? Como que fica complicado? A gente entra nesse mar de coisas
coisas que eram pra sair agora vão sair só daqui 5, 6 meses. Uma coisa que eu tenho percebido também, não sei se vocês estão percebendo, a gente tá tendo muito mais álbuns com poucas parcerias, ou álbuns que não tem nenhum tipo de parceria. A Demi foi uma, a ELO foi uma, né, que lançou o Dance with the Devil sim. Não teve parceria, tô confundindo aqui, desculpa. Mas que foi poucas parcerias. A Iggy Azalea foi uma, mas a Iggy, ela falou numa entrevista que hoje ela até foi atrás de parcerias, mas que ela não conseguiu. Ela conseguiu parcerias para o The End of an Era com artistas que não são do auge, né? Que não estão no auge no mainstream. Então a gente percebe muito que as parcerias estão diversificadas. Alguns artistas até estão lançando parcerias com pessoas que estão no auge, né, que estão no topo, mas a gente percebe que muitos álbuns estão vindo com poucas parcerias, com 2, 3, no álbum que, sei lá, tem 12, 13 músicas e tal, ou álbuns que não vêm com nenhuma parceria. Eu lembro que eu acho que a Julia Michaels, se eu não estiver enganado, depois vocês comentam aqui, os fãs da Julia, que ela lançou um álbum esse ano, né, na pandemia, e ela não teve participação, não teve featuring. Mas aí, pra gente falar da Julia Michaels, a gente tem que falar de uma outra coisa, né, de uma outra história dentro da indústria que não cabe nesse vídeo, senão a gente vai ficar com um vídeo muito grande. Mas a gente percebe que nós estamos vendo, né, o mainstream, né, a indústria da música, muito mais restrita, evitando as parcerias, trazendo parcerias que os artistas, né, que os fãs querem muito, ou às vezes fica naquilo de tipo, eu vou lançar a música com uma pessoa. Que pessoa que é? Aí na hora que vai lá, não é a pessoa que eles estão esperando, mas enfim, acontece. Tá muito apelativo às vezes algumas coisas. Eu percebo isso, que tá muito apelativo. Vamos fazer isso, vamos lançar isso. Comprem a música porque eu preciso chegar nos charts. A música saiu, vamos fazer coreografia, vamos lançar no TikTok, no Reels, no Instagram, no Facebook. Vamos lançar, vamos fazer dancinha. O que tem de dancinha por aí é impagável e inúmeras, né? A gente tem várias coisas. Então fica assim, eu acho que a indústria ela tá embolada. Desde o começo da pandemia até agora tá uma indústria meio embolada. Não sabe ainda. Eu acho que a gente vai ficar com esse reflexo ainda dessa indústria embolada por pelo menos uns 2, 3 anos pós-pandemia. Se não for mais. O pós-pandemia, assim, o que eu penso é que quando a gente virar para 2022, eu acho que vai estar mais tranquilo. Eu acho que ainda não vai ter acabado, mas eu acho que a gente vai conseguir ter mais tranquilidade a partir de 2022. Para vocês verem que era uma coisa que estavam esperando uns 15 dias, depois passou para 3 meses e nós estamos quase completando 2 anos de pandemia e a gente não conseguiu resolver nada, né? O que vocês acham sobre a indústria nessa pandemia, né, no ano de 2021? Vocês concordam com a minha opinião? Se não, comenta aqui para eu saber o que vocês acham, o que vocês perceberam aí da pandemia, né, do mainstream atualmente. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Ative as notificações para você não perder nada por aqui. Ok, gente? Então, até a próxima semana. Tchau para vocês.